Meu nome é Ricardo, eu sou autor desse livro de literatura, que na verdade é uma trilogia espírita, né, que se chama Repercussões de Outrora, que vocês estão vendo aí do lado. Esse primeiro livro da trilogia, ele se chama A Janela do Castelo, tá? O número 1 aqui do lado. E nessa apresentação de hoje eu vou contar para vocês um pouco da sinopse do livro. Então, se vocês pegarem um livro físico, né, como eu estou aqui nas minhas mãos, a gente vai ver na quarta capa a sinopse do livro. Então, eu vou fazer um breve comentário sobre ela para que vocês tenham ideia do conteúdo do livro, né, um resumo. Então, essa aqui é a quarta capa, mas eu sei que está bem pequeno aí para vocês verem, né, então eu vou destacar a cada 2 parágrafos para a gente conversar um pouco. Então, esse livro ele se passa na segunda metade do século XVIII, tá, na cidade de Lyon, na França, e se inicia com a mudança de um rico casal de comerciantes para o Château de la Fenêtre Rouge, que é um dos mais imponentes castelos da região. Então, a história ela começa com a mudança de um rico casal de comerciantes, né? A nova dona da fortificação é, na verdade, a aristocrática Candice Bacher, que anos antes havia se mudado de Lyon para se casar com o conde de Gâtinais. Então, a gente percebe pelo início da sinopse que a dona da fortificação, né, a condessa de Gâtinais, a Candice Bacher, ela era de Lyon, né, então ela estava retornando para sua cidade natal. Aí, seguindo um pouco mais a sinopse, né, em sua mocidade, Candice havia sido noiva do cavaleiro René Vasselot, filho de Aaron Vasselot. As duras exigências do cruel fazendeiro Louis Bacher, pai de Candice, para a concretização do casamento, bem como as atitudes impensadas de René, fizeram com que aquele enlace fosse desfeito, deixando marcas profundas em diversas pessoas. Então vejam que ela era de Lyon, ela havia sido noiva de um cavaleiro chamado René Vasselot, só que o pai dela, né, o cruel fazendeiro destacado, né, o cruel fazendeiro, né, Louis Bacher, ele impôs uma série de exigências para aquele casamento, mas não foi só isso que fez o rompimento do enlace, mas também as atitudes impensadas de René, né, deixando marcas profundas em diversas pessoas. Então a gente pode imaginar que esse rompimento, né, do noivado entre os dois deve ter tido uma grande repercussão, talvez na vida de outras pessoas. Claro que eu não estou aqui para dar spoiler, né? Eu estou apenas especulando com vocês em cima da sinopse do livro. Então o fato é que existia um noivado que foi rompido por algumas razões, né, dentre elas as exigências do pai da noiva, mas também erros cometidos pelo noivo. Isso fez com que Candice fosse embora de Lyon, né, e agora ela está retornando. Então o livro começa com o retorno dela. Seguindo um pouco mais da sinopse, e vejo, pessoal, que não é spoiler, porque a sinopse é o que está na quarta capa do livro, né? Então, seguindo aqui, naquela época também se destacava a figura do sinistro bispo Remy, que conduzia a belíssima catedral de Saint-Jean. Ele era parceiro de René Vasselot, que a gente já viu aqui, né, que era o noivo de Candice, em diversos negócios ilícitos. Opa, então a gente já vê aí que provavelmente o René e o bispo, eles não faziam coisas corretas, né? O bispo tinha por desafeto Dom Maurice, que era o seu auxiliar na catedral, era um pupilo, né, um orientado dele. Por sua vez, o jovem sacerdote, né, o Dom Maurice, ele tinha por amigo divertido Frontin, a freira Camille e a costureira cética Louise. Então, digamos que até nesse momento, na sinopse, a gente já conhece alguns personagens, né? A Candice Bacher e o seu esposo, o conde de Gâtinais, o René, que foi o noivo dela, e o pai dele, né, o Aaron Vasselot,
o pai da Candice, o Luiz Bacher. Aqui a gente também ouviu falar do bispo Remy, que era parceiro de negócios ilícitos do René, o Dom Maurice, o divertido Frontin, né, parece que ele era bem engraçado, a freira Camille e a costureira cética Louise. Então é destacado que ela era cética. Então vejam que em 3 parágrafos a sinopse já nos apresenta diversos personagens. Seguindo a sinopse, né, do livro, a ganância e a falta de escrúpulos de René Vasselot e do bispo Remy desencadearam uma série de acontecimentos que tiveram repercussão na segunda parte da história, que ocorre séculos depois, em 2015, na cidade do Rio de Janeiro. Opa, então agora a gente vê que existe um salto na história, né? Porque antes a gente estava na segunda metade do século XVIII, em Lyon, na França. Agora estamos ano 2015 na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então, o que será que aconteceu, né? Aí a sinopse continua na capital fluminense, ou seja, no Rio de Janeiro, né? O rico empresário Juvenal vivia entre o sucesso dos negócios e o fracasso familiar, devido à desarmoniosa convivência com a esposa Priscila e o filho Bernardo. Buscando respostas para a sua vida atribulada, Priscila foi a um centro espírita e conheceu algumas pessoas que lhe auxiliaram bastante. Então a gente percebe pela história que deve existir uma conexão entre a história de Lyon, na França, né, no século XVIII, com essa história desse rico empresário que ele tinha uma contradição, né? Ao mesmo tempo que ele estava muito bem nos negócios, ele tinha problemas familiares, notadamente com a sua esposa, Priscila, e o filho Bernardo. Mas afinal de contas, né, o que une essas duas histórias, né? Parece que a resposta está na busca da Priscila, né, a um centro espírita em que ela conhece pessoas que vão lhe auxiliar. Mas isso é o que sinaliza a sinopse, né? É lógico que vocês teriam que ler para descobrir. Seguindo o restante, né, da sinopse, o leitor notará então que algumas das personagens apresentadas em 2015, e não é apenas, tá, gente, o rico empresário Juvenal e sua família, outros personagens vão aparecer também, eles são reencarnações daqueles que viveram na distante Lyon do século XVIII, e perceberá que suas atitudes no passado repercutem em suas vidas no presente. Então existe uma conexão entre as histórias e os personagens do passado com a do presente, tá? Não apenas desse empresário com a sua família. Então esse livro, A Janela do Castelo, né, ele é o primeiro da trilogia espírita Repercussões de Outrora, tá, composta por mais 2 obras que serão lançadas provavelmente ao longo ainda do ano de 2022, que é o Entardecer no Pampa, que é o livro 2, e As Palmeiras de Ubá, que é o livro 3, ok? Então eu fiz só um breve apanhado, né, da sinopse do livro, sem querer dar nenhum tipo de spoiler, mas deixar claro que são histórias, né, que estão conectadas no passado e do presente. Importante, eu coloco logo no início do livro, né, que a presente obra é uma ficção. Então, apesar de ser um romance espírita, esse livro não é uma psicografia, tá? Mas eu acredito realmente que eu fui inspirado espiritualmente em diversos momentos. Onde vocês podem adquirir o livro Repercussões de Outrora, livro 1, A Janela do Castelo? No site da editora Apres. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link, tá? E em breve ele vai estar também em outros portais, tipo Amazon, Submarino e outras mais. À medida que ele for aparecendo nos portais, eu vou editando, né, a descrição e colocando também o link para a compra, ok? Bem, então esse é o primeiro vídeo, né, que eu estou fazendo a respeito do livro.
Eu pretendo também fazer outros vídeos, né, falando sobre os personagens, os locais em que a história se passa, para tentar dar mais informações a respeito dessa obra, que eu espero que ela traga muito entretenimento, alegria, confiança, esperança a todos vocês que porventura venham a ler a história, ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês.